Olha, e como nós mostramos ontem aqui no Cidade, Alagoas confirmou os 2 primeiros casos da variante Delta do novo coronavírus. Essa é a variante que foi primeiro identificada lá na Índia e que hoje está presente em todo o mundo. Mas ao contrário do que muita gente acha, e inclusive já deve ter recebido aí no Zap Zap, não é? Essa nova variante não significa necessariamente uma nova onda da doença. E nós, todos nós, temos um papel importante para que isso, de fato, não aconteça. Para nos explicar como lidar com a confirmação dessa nova variante, a gente conversa a partir de agora com o médico alergista e imunologista, Dr. Marcos Gonçalves. Ele está com a gente pela internet. E exatamente a primeira coisa que eu queria perguntar ao doutor é exatamente isso, que o senhor nos ajudasse a esclarecer, quem não está nos acompanhando, né, que apesar da variante só ter acontecido agora, essa confirmação só ter acontecido agora, né, ela já estaria circulando aqui já há alguns meses. Então, assim, não é nada novo, é apenas a confirmação que a gente tem agora que saber lidar com ela. Boa noite, doutor. Boa noite, Edson. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. É exatamente isso que você falou, né? Os vírus, né, eles têm uma capacidade muito grande de mutação, e principalmente esses vírus que são feitos de RNA, como o coronavírus. Então é comum nós vermos o que está acontecendo, né? Aparecer as variantes dos vírus. Então a gente tem aqui no Brasil a P1, né? E essa nova variante que apareceu aí, o primeiro foi na Índia, né? A variante Delta, que está agora em todo o mundo. Para você ver lá em Londres agora, né, diz que 90% de todos os casos dos casos novos de coronavírus que está acontecendo lá, eles são da variante Delta. E essa variante é uma variante realmente que aumenta, que ela tem um maior poder de infecção. Então, é mais fácil de passar, principalmente para pessoas que não estão vacinadas. E a gente está vendo hoje em dia que quem está vacinado, mesmo com o Coronavac, com a AstraZeneca, com a vacina da Pfizer, ela garante uma boa proteção contra a variante Delta. Não quer dizer que vai ter um novo pico, nem nada. E os cuidados que todos devem ter são os mesmos como se fosse o início da pandemia, né? Utilização de máscara e álcool gel, lavagem das mãos, né? Tentar não se aglomerar bastante, principalmente por causa desse poder dela de transmitir muito fácil de uma pessoa para outra. Pois é, como o senhor explicou, né, cada variante tem algo específico, ela vai evoluir. Na verdade, o vírus ele não quer morrer, ele quer continuar existindo. E aí a forma que ele encontra é de a questão da evolução das espécies, né? Até os vírus também querem evoluir. Então ele consegue outras formas. Então, para a gente continuar tendo todos esses cuidados, né, doutor, precisa continuar fazendo o que a gente já vinha fazendo, ou seja, não relaxar nos cuidados e se tiver a oportunidade de tomar a vacina, tomar a vacina, porque nesses 2 casos confirmados, os primeiros, né, confirmados aqui em Alagoas, nenhum dos 2 pacientes tinham tomado a vacina. O caso do paciente aqui de Maceió, inclusive, de 63 anos, eu acho que chama a atenção, eu gostaria que o senhor explicasse, ele já poderia ter tomado as 2 doses em junho, quando se contaminou com o coronavírus. Quer dizer, e não tinha tomado. De repente, não é uma garantia, mas de repente ele poderia não ter se infectado com essa doença. Ou seja, a vacina ajuda até nisso, né, doutor? Exatamente, né? Todo mundo acha assim, não, eu vou usar a vacina e vou estar 100% protegido. Gente, nem com a vacina existe 100% de proteção, né? A gente tem que considerar que essas medidas que nós tomamos contra o coronavírus funcionam como se fossem camadas de proteção. Então, se eu utilizo adequadamente minha máscara, né, eu tenho uma camada de proteção. Se eu uso a máscara e lavo minhas mãos adequadamente, eu já tenho mais uma camada extra de proteção. E a vacina nada mais é do que mais uma camada de proteção. Então, você utilizar somente a vacina e se aglomerar, né, e não utilizar máscara, você não está se protegendo adequadamente. Então, quanto mais proteção você tem, melhor para você não pegar o vírus. Pois é, e você se vacinar, como você falou, é importantíssimo, né? Você se vacina e está protegido contra a variante. O paciente, ele poderia não ter pego essa variante. E outro detalhe que você falou importante é justamente isso. Esses 2 exames que foram positivos da variante Delta aqui em Maceió foram de 30 dias atrás. Então, há 30 dias que esses pacientes foram infectados e só agora que a gente confirmou. Então, a variante Delta, provavelmente, ela já está aqui entre nós e bem avançada, né? Muito mais que 2 casos, provavelmente.
Então, temos que tomar cuidado, continuar com os cuidados. Pois é, e aí a gente reforça exatamente isso, ou seja, como demora muito para você ter essa confirmação, porque tem que identificar, né, doutor, de onde a sequência genética, né? Me explica por que não, a gente não consegue saber num simples exame de Covid que já é Delta ou se já é a variante do Amazonas, por exemplo, que é a brasileira. Isso. É porque a técnica empregada para detectar, né, qual a variante é uma técnica muito complicada de se fazer, ela é cara, ela é demorada, então assim, como tem um volume muito grande de pacientes, a gente acaba por demorar para saber que variante é aquele que o paciente está acometido. O que a gente consegue fazer de maneira mais rápida, em 24 horas, até mais cedo, né, é de saber se o paciente está infectado ou não com coronavírus. Esse exame é bem fácil de se fazer, que é o PCR, que todo mundo fica comentando. Mas para detectar qual a variante, aí o processo é bem mais longo e bem mais complicado. Por isso que demora bastante. Pois é, doutor. E a gente reforça, né? A gente já está vivendo essa pandemia há 1 ano e 6 meses. Ou seja, há um ano atrás, a situação nossa de não saber tanto da doença, de não ter vacina, né? De não ter os cuidados, não entender muito bem como se comportava o vírus, era outra. E a gente já passou por essa situação. Então, para a gente não voltar, para não ser uma nova onda, eu acho que todos nós temos essa responsabilidade de continuar tomando os cuidados, independente se tomou ou não a vacina, né? É importante lembrar isso também. Isso, eu gosto de comparar bastante essa pandemia como se fosse você ser o general de um exército e você está caminhando no campo e de repente alguém pisa numa mina e a mina explode. Então os próximos passos no decorrer dessa caminhada, você tem que tomar cuidado, verificar se o campo está mais minado ou não. Na pandemia é a mesma coisa, a gente começou a pandemia, tinha que fechar tudo, olhar e entender direito como é que o vírus ia funcionar. A partir do momento agora que hoje a gente sabe como o vírus se comporta, como ele se transmite, qual é a efetividade, como a gente pode se proteger, quais os medicamentos usar ou não e saber que vacina é assim a profilaxia mais importante que a gente tem, né? O jeito mais importante que a gente tem de evitar de se infectar contra o vírus, agora a gente começa a caminhar com mais vontade e com mais segurança daqui para frente. Então, o recado, doutor, é exatamente não ter pânico, né? Não é uma nova onda necessariamente, não certeza. É o fim do mundo, pelo contrário, a gente já vivemos situações mais difíceis, já tivemos outras variantes que chegaram aqui, a que veio do Maranhão, a que veio do Amazonas, a que veio do Reino Unido, enfim, vieram de outros cantos, né? Teve variante na África, então... o vírus vai se modificando e a gente tem que continuar fazendo, claro, a nossa parte, sem pânico e caminhando, né, para uma vitória sobre essa pandemia. Não é isso, doutor? Exatamente. Focar na vacina, né? A vacina é a arma principal. A gente já tem estudos comprovando que a vacina funciona muito bem contra essa variante Delta e tomar a primeira dose, não esquecer de tomar a segunda dose, que é importantíssimo. Só uma dose não dá proteção 100% contra a variante e nem contra as outras variantes. Então, tentar vacinar a primeira dose e, assim que possível, vacinar a segunda. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, que a gente possa ter ajudado as pessoas que estão nos acompanhando, de repente não tomaram a vacina, está teimando ainda, né? Os teimosinhos que ainda não foram tomar, que vão se vacinar para a gente continuar juntos aí contra essa pandemia. Obrigado, doutor. Nada, boa noite.